Paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui em mais um encontro para darmos continuidade a respeito do tema que temos estudado nesses dias. Estamos estudando sobre pecado. Temos falado a respeito dos pecados intocáveis. No último vídeo nós falamos a respeito do nosso chamado à santidade. Nós somos chamados por Deus para termos uma vida separada. Fomos chamados por Deus para termos uma vida santa. E esse chamado, ele envolve uma batalha. Nós estamos envolvidos em uma batalha entre a carne e o espírito. E é importante nós lembrarmos que precisamos entrar nesta batalha com todas as nossas forças, com todo o nosso empenho, para que possamos ter de fato uma vida da forma que o Senhor nos chamou para que tivéssemos. Essa batalha envolve toda a ajuda possível e principalmente termos a consciência de que o pecado é um inimigo difícil de ser vencido. E para isso nós vamos dar continuidade ao tema sobre pecado, falando hoje sobre a cura do pecado. A cura do pecado é principalmente uma chamada ao Evangelho. Nós precisamos voltar a entender e viver o Evangelho, aquilo que o Senhor tem prometido para nós. Se você observar o que Paulo escreve a Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, o apóstolo Paulo ele vai escrever: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele se identifica como o principal dos pecadores. Paulo ele diz isso porque ele compreendia que ele tinha um grande Salvador. Ele era um grande pecador e precisava de um grande Salvador. A gente vai observar isso também na vida de um pastor anglicano do século XVIII, John Newton. Aquele homem ele foi uma pessoa que trabalhou no tráfico de escravos. Quando se converteu ao Senhor e se tornou um pastor, ele dizia abertamente que ele era um grande pecador e Cristo é um grande Salvador. A consciência que temos a respeito do pecado, de como somos atingidos pelo pecado, de como praticamos algo que ofende a santidade de Deus, nos leva a vislumbrarmos a grandeza do nosso Salvador. Quanto maior tivermos a consciência das nossas falhas, quanto maior tivermos a consciência dos nossos pecados, nós exaltaremos a Cristo como um grande Salvador. É somente quando a gente tem a certeza de que falhamos o suficiente e o bastante e ofendemos ao Senhor, é que podemos compreender o quão Cristo é poderoso para perdoar os nossos pecados. E isso é importante, irmãos, porque a gente vai observar isso na vida do apóstolo Paulo. Paulo, escrevendo algumas de suas epístolas, ele vai se identificar como aquele que perseguia a igreja de Cristo, como aquele que foi responsável de prender e de matar alguns irmãos em Cristo Jesus por causa da sua fé. Paulo, ao ser perdoado por Jesus, ao se tornar um apóstolo de Cristo, ele vai compreender o quanto ele foi ofensivo, o quanto ele ofendeu a Deus, o quanto ele foi mau em suas práticas, e exaltar o nome do Senhor e ser grato a Jesus Cristo porque o salvou, porque o libertou. É importante que nós tenhamos essa identificação com o pecado, no sentido de sabermos aquilo que nós estamos praticando. A maioria de nós, cristãos, não se identifica com John Newton, muito menos com o apóstolo Paulo, na questão da gravidade dos seus pecados, antes de se converterem. Nós exaltamos muitos testemunhos de pessoas que fizeram coisas horríveis em relação ao pecado, e nós achamos que essas pessoas tiveram então um grande perdão. Mas apesar de que talvez você nunca tenha cometido os pecados que você considere tão graves, é importante você lembrar que o pecado, seja ele de pequenas ou de grandes consequências, são pecados que ofenderam a santidade de Deus e mancharam a sua vida e levaram a você a ter uma necessidade de um Salvador, a ter a necessidade de alguém que lhe salvasse, de alguém que lhe perdoasse. E aí, queridos irmãos, a gente precisa compreender que o pecado, ele é um perseguidor dos cristãos. Nós somos perseguidos pelo pecado porque nós ainda continuamos pecadores. Tanto Paulo quanto John Newton, no exemplo que nós demos, eles se consideravam homens pecadores. Eles sabiam que eram homens que ainda estavam praticando pecado, que ainda eram pecadores e suas práticas ofendiam a Deus.
nós precisamos nos identificar também desta forma. Entendermos de que nós ainda praticamos ou pensamos algo que ofenda a santidade de Deus, que desagrade a vontade do Senhor. E Paulo, quando ele vai se identificar assim, ele vai escrever em Efésios capítulo 3, versículo 7, e ele vai se identificar como o menor entre todos os santos e como ministro do Evangelho somente pela graça de Deus. Essa identificação com a luta, ou essa identificação com o pecado, é importante para que a gente possa, de fato, ter uma consciência do pecado. O apóstolo Paulo, se você observar em algumas epístolas, ele vai escrevendo e se identificando, por exemplo, quando escreve em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9, como o menor dos apóstolos. Quando ele escreve em Efésios, capítulo 3, versículo 8, ele se denomina como o menor dos santos. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ele se denomina como o maior dos pecadores. O grande apóstolo Paulo, ele se identificava como um homem que carecia da graça de Deus, como o menor dos apóstolos, como o menor dos santos e como o maior dos pecadores. É essa identificação que nós precisamos ter em relação à nossa vida para que a gente possa de fato lutar contra os pecados, que nós consideramos pecados intocáveis, ou pecados suportáveis, ou pecados aceitáveis. Nós precisamos de fato lutar contra o pecado. E se nós queremos de fato, efetivamente, lutar contra os pecados aceitáveis, nós temos que afirmar a mesma coisa que o apóstolo Paulo afirmava. Nós temos que nos identificar com aqueles que de fato lutam contra o pecado. Esse processo na vida do apóstolo Paulo, com certeza, ele foi um processo de crescimento que exigiu dele uma maior consciência, uma maior percepção da manifestação da carne que habitava nele. Se nós queremos lutar contra o pecado, nós precisamos também entender que nós passamos por este processo de crescimento, e esse processo de crescimento ele vai exigir de nós uma maior consciência e uma maior percepção das manifestações da carne que habita em nós. Enquanto nós não tivermos esta consciência, enquanto nós não compreendermos e tivermos uma perfeita percepção a respeito de quanto nós somos ofendidos pelo pecado, de quanto nós somos alvo deste pecado, desta carne que ainda habita em nós, nós não conseguiremos ter a noção e o tamanho da luta que nós temos contra o pecado. E a cura para o pecado nada mais é do que o Evangelho. A cura para os nossos pecados, sejam vergonhosos ou sejam aceitáveis, é o Evangelho em sua maior abrangência. Aí você pode se perguntar, mas o que é o Evangelho? O Evangelho, você sabe que ele é uma mensagem. Mas quando eu falo de Evangelho, eu estou me referindo aqui a uma expressão resumida da obra completa da vida, morte e ressurreição de Cristo por nós, e de sua atuação em nós por intermédio do Espírito Santo. É somente quando tivermos essa noção do que é o Evangelho e de nos apropriarmos de que o Evangelho é tanto a obra completa de Cristo, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição e a sua atuação em nós por intermédio do Espírito Santo, e nos apropriarmos deste Evangelho, é que de fato enfrentaremos o pecado com as armas que nós temos disponíveis. E quando nós olhamos para o Evangelho desta forma, a gente vai aprender algumas coisas. A primeira coisa que a gente vai aprender com o Evangelho é que o Evangelho é só para pecadores. Cristo Jesus veio para o mundo salvar os pecadores. É isso mesmo, o Evangelho é só para pecadores. Embora sejamos santos de verdade, ainda continuamos pecadores. No Novo Testamento, todos os mandamentos éticos e exortações aos cristãos pressupõem que o pecado continua presente em nosso viver e temos que lidar com ele. Você precisa ter a consciência de que você ainda é um pecador. Às vezes, nós achamos que o Evangelho é somente para aqueles que ainda estão no mundo. Mas o Evangelho é para nós que já fomos chamados por Cristo, que já somos a igreja do Senhor. Se nós ainda nos identificamos como pecadores, nós precisamos entender que o Evangelho também é para nós. O Evangelho é para pecadores. E ao aceitarmos o Evangelho dessa maneira, nós vamos entender que as exortações contidas no Evangelho é exatamente
para aqueles que querem viver uma vida santa, para aqueles que querem aprender a lidar com o pecado. Se você observar 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, Paulo ele vai dizer o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Observe bem esse texto. O que o texto está nos dizendo é que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é útil para repreender e para corrigir. Dessas exortações que nós encontramos nesse texto, nós vamos perceber que a Escritura ela é útil para repreender e para corrigir. Repreender quem? Corrigir quem? Repreender e corrigir aqueles que são pecadores, para aqueles também que já são chamados para ser santos. Então a Bíblia ela é inspirada por Deus para nos corrigir. A Bíblia é inspirada por Deus para nos ensinar, para nos repreender. E é somente compreendendo o Evangelho desta maneira é que nós vamos entender, e o Evangelho deve ser tomado por nós como posse, para que possamos crescer e para que possamos vencer o pecado. Como cura para os nossos pecados, é arar o terreno de nossos corações para enxergarmos os pecados que ali estão. O Evangelho vai te levar a aprender, a observar os pecados que estão no teu coração, a arar esse terreno, a sondar o seu coração, para que você possa enxergar os pecados que estão ali. E nós precisamos aceitar que precisamos do Evangelho diariamente para enfrentar a realidade do pecado. Quando nós observamos e enxergamos o Evangelho desta maneira, nós vamos aprender, irmãos queridos, que o Evangelho ele vai nos ajudar diariamente a enfrentar este pecado, a corrigir as nossas práticas, a sondar os nossos corações, a identificar aquilo que temos feito e que tem ofendido, aqueles pecados que parecem ser aceitáveis, aqueles pecados que parecem ser intocáveis, eles vão ser identificados a partir do momento em que nós nos dedicarmos ao Evangelho, a deixarmos o Evangelho trabalhar em nossas vidas. Aceitar a nossa condição de pecadores, que necessitam do Evangelho diariamente, de fato, é uma apunhalada em nossos corações moralistas, e vai nos preparar para enfrentar e aceitar a realidade do pecado que continua a viver dentro de nós. Nós somos chamados para sermos santos, e em determinado momento da nossa vida cristã, nós passamos a ter um coração moralista. Nós passamos a ter um coração onde nós achamos que não temos mais falhas, não temos mais erros. Nós já fomos completamente mudados, não precisamos mais mudar em nada. Mas quando nós aceitamos essa condição de pecadores e nós aceitamos a condição de que necessitamos do Evangelho diariamente, nós vamos perceber, irmãos, e nós vamos aceitar essa realidade que continua a viver dentro de nós. Quando nós nos expusermos ao Evangelho, o Evangelho estiver dentro de nós, sendo trabalhado todos os dias, nós vamos perceber o quanto ainda nós somos falhos, o quanto ainda nós precisamos do auxílio de Deus, o quanto ainda precisamos lutar contra muitas práticas que temos ainda dentro de nós. E a segunda coisa que nós vamos aprender na luta contra o pecado é que o Evangelho não só me prepara para encarar o pecado, mas também me deixa livre para isso. Enfrentar o pecado resulta em culpa. O que nós queremos dizer com isso? Que quando você tem a noção do pecado, da sua ofensa, das suas práticas, você vai se sentir culpado pelo pecado. E nós nos sentimos culpados porque nós somos culpados. Você se sente culpado pelo seu pecado porque de fato você é culpado. Contudo, é importante lembrar o seguinte: não podemos manifestar ira ou autocomiseração com a manifestação do pecado. Tem gente que ao se identificar pecador, que ao identificar as práticas pecaminosas, ao invés dele ter essa consciência e lutar contra o pecado, ele tem um sentimento de autocomiseração, ele tem um sentimento de ira, ele tem um sentimento de que não vai lutar mais com isso. Não, é o contrário que deve acontecer. Se o Evangelho te levou a ter a consciência do pecado e agora você sentiu culpa pelo pecado, entenda uma coisa: você é culpado pelo pecado. Mas lembre-se de algo maravilhoso que o Senhor nos diz em sua palavra:
Deus não te culpa mais pelo pecado. Deus, ele não imputa mais a você a culpa pelo pecado. Você precisa ter a certeza de que seus pecados estão perdoados antes mesmo de reconhecê-los. Talvez você não reconheça algumas práticas pecaminosas que você tem, mas saiba de uma coisa: Deus, ele não imputa mais a culpa sobre você, porque antes mesmo que você reconheça esse pecado, o Senhor já perdoou esse pecado. E quem nos dá essa garantia é o Evangelho. O Evangelho nos garante isso. Como? Os nossos pecados foram creditados a Jesus. Ali na cruz do Calvário, os nossos pecados foram colocados sobre Cristo. Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. Nós fomos perdoados. Veja o que Paulo escreve em Romanos, no capítulo 4, versículo 7 e 8. Ele diz: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Louvado seja Deus. Nós fomos perdoados. O Senhor nos perdoou porque Ele colocou a culpa sobre Cristo. Entenda isso. Você precisa do Evangelho, porque o Evangelho é para pecadores. Você vai compreender que você tem culpa, mas o seguinte: Deus, ele não te vê mais como aquele que precisa pagar. E a terceira coisa que nós vamos aprender, irmãos queridos, é que o Evangelho me motiva e me fortalece a lidar com o pecado. Esse mesmo Evangelho que te ajuda a lidar com o pecado, esse Evangelho agora ele vai te motivar e vai te fortalecer a lidar com o pecado. Não basta enfrentar honestamente o pecado. Você vai enfrentar este pecado para que você se pareça mais com Cristo. E se nós queremos ficar mais parecidos com Cristo, temos que lidar com este pecado. E para isso é preciso mortificar as práticas do corpo, conforme diz Romanos capítulo 8, versículo 3. Você só vai conseguir enfrentar o pecado quando você começar a lidar com a atividade do pecado em sua vida, depois de ter lidado com a culpa. Então você vai lidar com a culpa e agora você vai lidar com a atividade do pecado em sua vida. E você vai entender o seguinte: vai saber que Deus não te culpa mais e vai te oferecer duas certezas. A primeira certeza que Deus vai te oferecer quando você estiver tomando posse deste Evangelho para a sua vida, é que Deus está com você e não contra você. Romanos 8:31 nos diz isso. Deus está ao nosso lado. Ele se coloca ao teu lado, Ele está ao teu lado. Deus agora não é mais o teu juiz. Deus agora é o teu Pai Celeste que te ama. Deus agora se coloca ao teu lado para te ajudar a lidar com o pecado. E essa certeza, ela vai te encorajar grandemente para lutar contra o pecado. Quando você tiver essa certeza que agora você luta contra o pecado, de que Deus está ao teu lado, você vai se sentir motivado por Deus. Você vai se sentir agora motivado em saber que Deus não é teu inimigo, que Deus não é mais o teu juiz, que Deus agora é aquele teu Pai amoroso que se coloca ao seu lado para ajudar a enfrentar o pecado. A segunda coisa que você vai aprender quando você se aproximar do Evangelho é saber que este perdão produz em você gratidão. Ele vai produzir em você gratidão. Você agora vai ser grato porque você foi perdoado. É quando nós sabemos o tamanho da nossa culpa que nós reconhecemos o tamanho do nosso perdão. É a partir do momento que você sabe o tanto que você ofendeu a Deus e que mesmo assim Ele te perdoou, que você se sente grato em ter uma vida agora de acordo com seus preceitos. O fato de saber que você é perdoado não vai te levar a uma vida negligente, não deve ser isso. Deve te levar agora a uma vida de gratidão. Você vai ser agora encorajado e a gratidão vai gerar em nós o desejo de lutar contra o pecado. O Evangelho vai nos motivar, porque o Evangelho é nossa motivação para lidar com os pecados intocáveis e sutis. O Evangelho agora ele vai te motivar a lidar com aqueles pecados que estão ali escondidos, que nós praticamos às vezes sem perceber que é ofensivo.
Isso é importante, irmãos, que sabermos que o Evangelho ele vai nos motivar a lidar com o pecado. E agora você vai se apoderar desse Evangelho. E como é que você vai se apoderar do Evangelho? Você vai pregar o Evangelho para você mesmo. Quando você se der conta de que este pecado habita dentro de você, você vai se apoderar do Evangelho e você vai personificar o Evangelho para você. Veja o que Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz: o Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Paulo fez isso. Ele se apoderou do Evangelho, personificou o Evangelho e entendeu que o perdão de Deus era para ele. Por isso ele diz: o Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Todos os dias, irmãos, nós precisamos do Evangelho. Todos os dias nós precisamos da graça de Deus. Todos os dias você vai ser motivado a personificar o Evangelho para você e entender que aquilo que está lá é para você, é para a sua vida. E aí você vai ser motivado a exercitar a sua disciplina. Como é que você pode fazer isso? Arrependa-se. Arrependa-se diariamente, confesse os seus pecados, explique os versículos bíblicos para você. Por isso é tão importante nós conhecermos a palavra de Deus, a lermos a palavra de Deus, a nos alimentarmos da palavra de Deus, porque você vai pegar os versículos bíblicos e você vai aplicar esses versículos bíblicos à sua vida. Você vai agora entender essas promessas de perdão e você vai buscar a direção e a força do Espírito Santo de Deus para que você possa vencer este pecado. Sobre essa busca e a direção do Espírito de Deus nessa disciplina, nós falaremos no próximo vídeo. Mas é importante que você, ao estar falando do Evangelho para você, pregando o Evangelho para você, a tomar posse, personificar este Evangelho para você, para que você lute contra o pecado, você pegue aqueles textos bíblicos e coloque esses textos bíblicos para você, para que você então possa ser alimentado e motivado a lutar contra os pecados que parecem intocáveis, pecados que parecem que são permissivos, mas agora você vai ser levado a mudar, a motivar e ser motivado e entender que Deus está ao seu lado. Eu coloquei aqui alguns versículos que podem te ajudar a crescer em motivação para lutar contra o pecado. Olha o que diz o Salmo 103, o verso 12. Como o Oriente se distancia do Ocidente, assim ele afasta de nós nossas transgressões. Louvado seja Deus. Isaías capítulo 43, versículo 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e não me lembro dos teus pecados. Isaías também vai dizer no capítulo 53, versículo 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Diz a palavra de Deus. Isso é promessa de Deus para as nossas vidas, promessa de perdão. Romanos capítulo 4, versículos 7 e 8. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor nunca atribuirá o pecado. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. É quando você tomar posse desses versículos, ver esses versículos como versículos que te motivam a entender o tamanho do teu perdão, o perdão que você recebeu de Deus, que você vai ser levado agora a lutar contra este pecado que parece ser aceitável. Não tenha um coração moralista, não tenha um coração que aceite as práticas e diga assim, eu sou assim mesmo, eu sou desse jeito. Não, querido. Olhe para o Evangelho, veja o tamanho do perdão que Deus lhe deu e seja motivado a lutar contra esse pecado. Seja motivado a ser liberto dessas práticas para que você agrade a Deus e para que você de fato tenha uma vida santa e agradável, segundo nos orienta as Escrituras Sagradas. Que Deus nos abençoe, que no próximo encontro nós possamos falar da força e do auxílio do Espírito Santo nessa disciplina, para que a gente possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.